Espero que vocês tenham passado uma boa semana. Essa semana nós estudamos uma aliança eterna. Algo eterno só pode vir de alguém eterno. Não somos nós que temos responsabilidade de dar uma solução para o pecado, mas somente a graça de Deus através de Jesus Cristo. O verso diz o seguinte: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência. No curso de suas gerações, a aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 17. É interessante vermos qual é o pai que não se lembra de tudo que aconteceu com o seu filho desde o seu nascimento até a sua velhice. Assim é Deus. Da mesma forma é Deus. Deus cuida de nós e do planeta em que vivemos. Planeta esse cheio de pecado. Deus, ao estabelecer uma aliança com Abraão, ele estava se comprometendo em salvar também o planeta do pecado. Vamos ver também qual é a importância do nome de Deus. Por que Deus muda os nomes? Por que o nome é importante? Toda a vida espiritual é moldada pelo conceito que temos de Deus. E se nutrirmos ideias errôneas acerca do caráter de Deus, nossa vida sofrerá dano. Devemos ver em Deus alguém que deseja, viva e ansiosamente fazer o bem aos filhos dos homens. Meditações matinais, páginas 263. Yahvé, uma aliança abraâmica. Yahvé é o nome de Deus. Tetragrama que ninguém sabe o que é e aparece no Antigo Testamento 6.828 vezes. Gênesis capítulo 15, versículo 7 diz o seguinte: Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Nesse momento o Espírito Santo estava atuando o pensamento de Terá. Ali estava iniciando o plano de salvação. Foi ali na terra de Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31, vemos que o filho acompanhou o pai para ir à terra de Canaã. No capítulo 12, versículo 2, tem uma promessa: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. Veja, quais atributos vêm à mente de grandes homens? Cada um deles está acentuado a um tempo, a uma realidade. Todos têm uma história e um significado. Yahvé, igual, Deus deu o significado. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Também está em Meditações Matinais, páginas 47. João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: Antes que Abrão nascesse, eu sou esse Deus. Ou seja, o Deus que nós adoramos. Portanto, Yahvé é o nome pessoal de Deus, onde aparece 6.828 vezes. Onde revela a identidade de Deus no Antigo Testamento. Salmo capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Quais são os atributos de Deus? Amor, cuidado, proteção. O nome humano é Jesus Cristo. O nome divino é Yahvé. João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. El Shaddai. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus conversa com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1.
Deus deu uma ordem a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 15, versículo 1, de 7 a 18, Deus fez uma aliança com Abraão e disse: não temas, eu sou o Senhor, vou cuidar de você e da tua descendência. Essa é uma promessa. Gênesis capítulo 35, versículo 11, diz: eu sou o Todo-Poderoso. Promessas e mais promessa. El, igual a Deus. Shaddai, igual a poder, poderio. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 6, Deus colocou condição para Abrão. Disse o seguinte: andas comigo, ou seja, andas comigo. É interessante que Deus fez uma promessa, mas colocou uma condição. Nessa época, Abrão não tinha filhos, mas Deus sabe tudo. El, poder e autoridade. Shaddai, riqueza, fortaleza e segurança. De Abrão para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5, diz o seguinte: serás pai de muitas nações. Não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações tenho proposto. Os nomes não eram apenas uma forma de identificação, mas tinha um significado. Por exemplo, Daniel, Deus o meu juiz; Samuel, aquele que Deus ouve. Os nomes eram alterados para uma mudança radical, como por exemplo na vida de Pedro, na vida de Paulo e etc. Deus muda o nome por causa da mudança de caráter. Leia Gênesis capítulo 32, versículo 28. Jacó era considerado o enganador, mas passou a chamar Israel. Veja, mudou a mente e o caráter. Como você e eu somos chamados por ter interferência em nossas vidas? Muitas. Da forma que você é chamado, você pode ter interferência ou não na sua vida. Daniel capítulo 1, versículo 7. Nós vemos que os nomes dos 3 jovens foram mudados com a intenção que eles fossem contra os princípios divinos, mas eles se mantiveram firmes. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz uma coisa fantástica. Diz que eu e você também teremos os nossos nomes mudados, se vencermos. Aquele que vencer terá o seu nome mudado. Receberemos uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém sabe. Somente você sabe. Isto é, se você vencer, esse nome que você receberá reflete o quê? A glória e o caráter de Deus. Que maravilha! Que fantástico! O nosso nome será mudado e esse nome refletirá o caráter e a glória de Deus. Agora, todas as alianças têm etapas, né? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2, a primeira etapa: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Primeiro, a ordem. No versículo 2 diz: farei de ti uma grande nação. Segundo, bênção. Vemos que Deus deu a ordem e depois as bênçãos. Hebreus no capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Aqui se destacou a fé. É interessante observarmos que não somente Abraão foi abençoado, mas também todas as famílias da terra. Essa foi a primeira etapa da aliança. A segunda etapa encontra-se em Gênesis capítulo 15, do versículo 7 ao 18. Nesses versículos, Abraão faz a seguinte pergunta para Deus:
Como saberei que irei herdá-la? Deus respondeu: toma uma novilha, uma cabra, um carneiro, ambos de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Abraão fez o que lhe foi dito. Deus pediu, partiu ambos pelo meio, menos as aves, e pôs cada parte deles um de frente para o outro. Formou então um corredor. Por quê? Pelo costume, as pessoas passavam no meio do corredor fazendo um juramento. Deus também passou por este corredor. Lá diz tocha de fogo. Quem era essa tocha de fogo? Deus, firmando assim a promessa, conforme está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Como Deus conhece o fim desde o começo, estava mostrando a Abraão que a tua descendência seria escravizada durante 400 anos no Egito. Mas, lá no verso 13, ele diz, eu vos julgarei, ou seja, libertarei. No verso 14, diz, e assim, na velhice, morrerás em paz. A terceira etapa encontra-se em Gênesis, do versículo 1, Gênesis 17, do versículo 1 ao 14, Deus fez a aliança da circuncisão. Todos, ao completarem 8 dias de vida, todos os machos deveriam ser circuncidados. Versículo 12. Deus colocou a circuncisão para salvar todos, judeus e gentios. Mais uma vez, entra a obediência. Nós não somos descendentes de Abraão pelo sangue, mas pela fé, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 29. Lá em Apocalipse 14, versículo 6 diz, sobre o evangelho eterno que será pregado a todas as nações. Essa é a nossa função, pregar o evangelho a todos. Também em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, Deus está nos fazendo um convite universal. Universal. Venham todos e tomem de graça da água da vida. Todos estão sendo convidados para tomar de graça a água da vida. Obrigações da aliança. Vamos ver então lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 19. Deus conhecia Abraão e conhece você. Cria os filhos e os ensina a guardar o quê? Os mandamentos. A aliança é sempre de graça. O cumprimento da aliança estava onde? Na obediência de Abraão. Tinha condições. A única condição que tinha era qual? Obedecer a Deus. Só isso. E para nós não é diferente. Deus também pede que nós tenhamos obediência ao cumprirmos a guarda dos mandamentos. Deus pede que sejamos obedientes. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz, todo aquele que guardar a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não adianta você guardar 1, 2, 3, 4 e não guardar o restante. Não adianta você guardar 9 e não guardar 1. Você é culpado por todos. No versículo 14, diz, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ora, fé sem as obras é morta. Continuamos enganando, mentindo, tendo rancor, quebrando os mandamentos e etc. Em João capítulo 14, versículo 15, diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, para sermos salvos, precisamos ser obedientes.
Se não formos obedientes a Deus, não seremos salvos. Temos que ter fé e obediência. Deus tem a sua parte e nós temos a nossa. Deus fez e faz a sua parte. E nós estamos fazendo a nossa? Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Assim como foi Abraão, você iria para um lugar desconhecido, largaria tudo como fez Abraão? Você teria essa obediência a Deus? Em outras palavras, você está disposto a largar os seus costumes, os seus hábitos, tudo aquilo que você faz que desagrada a Deus, para seguir a Deus? Ora, se você está disposto, que Deus te abençoe, que você continue assim. 1 João capítulo 5, de 1 a 3, diz que devemos amar a Deus e guardar os seus mandamentos. E esses mandamentos não são pesados. Quando eu e você amamos a Deus, tudo se torna leve, tudo se torna fácil. As coisas para nós que parece ser impossível, torna-se possíveis. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida. Então a lição dessa semana mostra um ponto fundamental. Nós vimos a aliança, nós vimos a circuncisão, nós vimos o sacrifício que Deus pediu para ser feito. Nós vimos as etapas dessa aliança, as obrigações dessa aliança, mas o ponto fundamental dessa lição chama-se obediência. Ambos foram obedientes a Deus. Ambos foram obedientes a Deus. Por isso, foram privilegiados. E se você e eu formos obedientes a Deus, também seremos. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Eu posso não cumprir, você pode não cumprir, mas Deus cumpre. Portanto, meu irmão, meu amigo, seja obediente a Deus. Vale a pena, porque Deus é o único que cumpre o que Ele diz. Deus é o único amigo que está pronto a te ajudar. Deus é o único amigo que quer te salvar. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima semana, se Deus permitir. Um grande abraço.